Olá, tudo bem? Eu sou o professor Átila e esse é um tabuleiro de xadrez. Nesse vídeo eu vou lhe ensinar passo a passo como jogar xadrez. Irei lhe ensinar sobre o tabuleiro de xadrez, o movimento de cada peça, os movimentos especiais do xadrez, enfim, tudo sobre a regra do xadrez. Antes de começarmos o nosso treinamento, vou me apresentar brevemente. Eu sou professor de xadrez certificado pela Confederação Brasileira de Xadrez e possuo mais de 30 anos de experiência com esse jogo. Então, venha comigo na primeira aula que irei lhe ensinar sobre o tabuleiro de xadrez, sem as peças. Você vai conhecer as colunas, fileiras, diagonais e outros aspectos sobre o tabuleiro de xadrez. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo deste vídeo, que este é um curso interativo com total suporte. Então, venha comigo, vamos lá no meu computador e iremos começar o seu treinamento. Este é um tabuleiro de xadrez. Ele é composto de casas claras e casas escuras. Quando você monta um tabuleiro de xadrez, sempre à sua direita deverá ter uma casa clara. Consequentemente, na sua esquerda, terá uma casa escura. Quando você joga pela internet ou também contra o computador, o tabuleiro sempre virá montado da forma correta. A casa clara estará à sua direita. Mas quando você jogar em um tabuleiro real, você terá que montá-lo corretamente, ou seja, casa clara à sua direita. O tabuleiro é composto de 8 colunas, ou também chamadas verticais. Aqui em verde, nós temos uma coluna que possui 8 casas. O nome desta coluna é coluna A. Temos também a coluna B, a coluna C, D, E, F, G e H. Além das colunas, temos 8 fileiras, ou também conhecido como horizontais. Então aqui nós temos a primeira fileira, a segunda fileira, a terceira fileira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava fileira. Cada fileira é identificada por um número. Então, no tabuleiro de xadrez, nós temos as colunas identificadas por letras e as fileiras identificadas por números. Além das colunas e das fileiras, também temos as diagonais. Então, nesta seta verde, nós temos uma grande diagonal composta de casas escuras. Então, nessa grande diagonal, nós temos 8 casas. Também temos uma outra grande diagonal composta de casas claras, que também possui o comprimento de 8 casas. Além das duas grandes diagonais, temos muitas outras. Esta aqui é uma diagonal pequena composta de 2 casas escuras. Aqui também temos uma diagonal pequena composta de 2 casas claras. E aqui, quantas casas temos nesta diagonal? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Nesta outra diagonal, nós temos 6 casas. E também temos aqui 4 casas na diagonal de casas claras e também aqui 6 casas. Cada casa do tabuleiro de xadrez possui uma identificação, como se fosse o endereço de uma casa, composto do nome da rua e o número da casa. No tabuleiro de xadrez, o nome da rua é a coluna que a casa se encontra e o número da casa é a fileira que a casa se encontra. Então, para identificar qual é a casa que o rei branco se encontra, a primeira coisa que você deve fazer é buscar a letra e, em seguida, você busca o número.
Então o rei branco está posicionado na casa E1. Agora irei movimentar o rei. Ele saiu da casa em E1 e foi para a casa em F2. Agora é a vez das pretas jogarem. O rei das pretas saiu da casa em E8 e foi para a casa em F7. F7. Mais uma vez, vamos fazer um movimento com as brancas e um movimento com as pretas. Agora é a sua vez de identificar as casas. Qual a casa que o rei branco se encontra e qual a casa que o rei preto se encontra? Pause o vídeo e tente descobrir qual é o endereço destas duas casas. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. O rei branco se encontra na casa em E3 e o rei preto se encontra na casa em G6. Então, eu ensinei tudo sobre o tabuleiro de xadrez. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida que irei lhe auxiliar. Agora, a próxima aula, irei lhe explicar sobre os materiais. Quais são os componentes de um jogo de xadrez.